Fala pessoal, você que está acompanhando com a gente o QuebraCast, eu sou o Victor Lopes, eu sou o Jonathan Lázaro. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Lumi Home de São Bernardo do Campo, distribuidora de alumínio, tem tudo para você, vidraceiro, esquadrilheiro que precisa de alumínio na sua obra. E também a Pallet, uma marca de roupa e barbearia, aqui as camisas dela, tem camisa, tem jaqueta, tem blusa, um patrocínio master, fica na Marechal, em São Bernardo do Campo. E a FMF, distribuidora de vidros e acessórios, tudo para você e suas obras. Fique e acompanhe esse novo episódio. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Victor Lopes. E eu sou o Jonathan Lázaro. Mais um episódio do QuebraCast. Hoje estamos com o engenheiro Arthur e ele vai dar 5 dicas para sua obra. Então, vamos quebrar, Arthur? Vamos, Jonathan. É isso aí. Boa tarde. Agradeço pelo convite. E, antes de mais nada, é uma grande oportunidade da gente tirar alguns tabus sobre a engenharia, sobre obras e as dificuldades que os empreiteiros e os próprios clientes têm sobre essas ações dentro da obra, né? E a gente está aqui com alguma experiência para somar e criar um conteúdo que possa nos ajudar. Para ajudar o cliente, né? O cliente final. O cliente final, o produto final, né? O produto. Arthur, como você começou? Onde deu o start de você se interessar pela área? Como foi o seu caminho até chegar na engenharia, para se tornar engenheiro? Onde despertou você o interesse dessa área? Na verdade, eu fiz o colégio técnico, me formei em desenho de construção civil. Né? Sempre gostei de desenhar, sempre gostei dessa área de projeto. Terminado isso, eu ingressei nesse colégio, Liceu de Artes e Ofício, em 1984. Sempre gostei de estudar, fiz um vestibulinho onde havia 3.500 candidatos, eu fiquei no número 57. Então eu era um cara inteligente, esforçado. Numa época que tinha aí o Liceu, a ET, a Getúlio Vargas, Oswaldo Cruz, o produto de colégio industrial, colégio técnico, era muito forte e formador e despejador de projetistas dentro do mercado. Depois eu fui fazer Álvares Penteado, fiz engenharia civil na faculdade Álvares Penteado, mas eu sempre fui um aluno muito bom de matemática, de cálculo, matemática, e fui levando isso para dentro do conceito de projeto. Né? Mas o que despertou foi o desenho. Você era um bom desenhista. O desenho quando menino, sem muito compromisso de tornar aquilo que eu estava vendo para um papel. E era bom matemático também. Bom matemático, daí eu fui casando. Quando eu terminei o colégio, ficou aquela dúvida, fazer arquitetura, fazer engenharia. Como eu desenhava muito bem, tive uma carga de desenho muito grande dentro do colégio, eu optei em acrescentar os conhecimentos dentro da engenharia, entendendo que se eu fosse fazer arquitetura, eu poderia não ampliar tanto os conhecimentos e desenvolver essa parte intelectual. Né? Aí, saindo da faculdade, terminei a faculdade em 95, em 96 eu coordenei uma ação na cidade, em 97 eu era secretário de habitação do município de Diadema, né? E aí foi um prazer muito grande trabalhar com o executivo, com essas questões de você ter o poder de transformar as coisas. Né? Principalmente quando a gente fala de uma cidade, né? Poder fazer uma coordenação, algo que vai melhorar a vida de outras pessoas, ainda é melhor ainda, porque essa parte de conhecimento sobre vias, pontes, prédios, você vê que você transformação. Transformação para a cidade mesmo. Na Secretaria de Diadema? Habitação. É Diadema? Diadema. E foi concursado? Como que foi? Não, eu fui indicado pelo prefeito. Foi eu fazia parte do grupo político e aí eu tinha um trabalho acadêmico de moradias populares, e tinha apresentado antes disso um grupo. Aí o prefeito entendeu que isso poderia servir para a gestão e assim foi. Nós fizemos alguns projetos juntos com o CDHU,
junto com a urbanização de favelas, né? Urbanização de núcleos. Isso foi um momento da engenharia da minha vida muito interessante. Isso foi em 95? Isso foi em 96, 97 e 98. E qual foi os desafios? Que eu conheço muito engenheiro, né? Da parte privada. Né? Quando pega obra privada e tudo mais, você vai com empresas. Agora, quais os desafios quando você entra numa prefeitura, trabalhar com o Estado, tudo isso, esse universo, que eu desconheço completamente. Então, o grande desafio... De uma CDHU... Você está obrigatoriamente, e isso vem crescendo e vai aumentar, obrigatoriamente seguir regras, seguir leis, né, que controla o erário público. Né? Então, você tem que ter tudo planilhado, tudo projetado, orçado, não existe esse escape de aditivo, né? Você tem até um limite, mas o mais difícil é você produzir um projeto que vá de encontro à necessidade da população. Né? As variáveis são muito grandes. Então, principalmente quando você está falando em urbanização de favela, urbanização de núcleos habitacionais, você está falando em uma propriedade que ela não tem uma titularidade, que ela foi ocupada, que ela não está delimitada, né? O saneamento básico não existe, então às vezes para você colocar drenagem, água, esgoto, você vai precisar desabrigar famílias. Né? Porque nasceu sem um planejamento, correto? E o erário público, o dinheiro da federação, o dinheiro do Estado, ele vai ser direcionado para um terreno que não tem dono. Né? Então é preciso se amarrar em toda uma legislação para produzir isso. E esses projetos, às vezes, eles não acompanham a rapidez, a necessidade. Às vezes as famílias estão em área de risco e você tem que tirar essas famílias de lá. Entendi. Passa muito só do que é da questão da obra em si, mas pelo planejamento dela, que pode ser bem longo, então. É bem longo. E aí é preciso inserir toda essa política pública, porque ainda mais na questão de moradia, de habitação, você tem 4 agentes, 4 variáveis, que é moradia, habitação, investimento e patrimônio. Moradia, o cara que mora debaixo da ponte, ele mora. Habitação é você colocar essa moradia num contexto de cidade, num contexto de civilidade. Patrimônio é tudo aquilo que você agrega para o investimento, a melhoria da sua vida. Né? E investimento é aquilo que monetariamente vai trazer resultados. Então, você conjugar esses 4 fatores e produzir um resultado positivo é uma questão muito, muito delicada. Entendi. E quanto tempo você ficou nesse projeto? Na Secretaria de Habitação eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos. Depois eu fui para outras ações particulares, né, dentro do escritório que eu ainda mantenho em Diadema. A minha última atuação, curiosa, quando eu falo que engenheiro, eu fui secretário de Cultura no município de São Bernardo, secretário adjunto, depois assumi por 3 vezes a Secretaria de Cultura. Eu gosto de dizer que o engenheiro ele é versátil, né? E não focar somente em obra, dentro da cena de obra. Essa é a minha formação, e uma escola de engenharia, ela molda o engenheiro para diversas porque o engenheiro ele vai projetar um hospital, ele precisa saber de hospital. Sim. Ele vai projetar uma indústria, ele precisa saber toda a rotina. A rotina, erra aquele projetista ou aquele construtor e que não mergulha, não faz uma imersão dentro do universo que ele vai produzir. A gente estava conversando até um pouco no off, o Arthur estava explicando para a gente que dentro dessa parte de ser engenheiro, você tem muitas situações onde você consegue expandir a sua carreira, você consegue ir para muitas áreas, porque o engenheiro ele tem que ter o cálculo, ele tem que ter um conhecimento diferente, principalmente nessa parte de projeto. Então, que cabe para as muitas... Eu tenho um colega que ele é engenheiro de produção e ele é chefe de enfermagem num hospital de grande porte, porque ele é formado em planilhas, correto? Então, ele consegue ter uma visão dos produtos, dos insumos, como ninguém.
Isso é muito legal. Né? Ele é engenheiro de produção, então ele grosa as planilhas. É lógico que gera muita inimizade, mas a visão dele de grosar serviços é ímpar. É uma situação que você tem uma carreira que te leva para várias outras carreiras. Não é só construir prédio. Não. Talvez de construir prédio, mesmo porque a obra é que nem o iceberg. Quando a obra acontece, tem muita engenharia ali antes dela aparecer. Sim. É a parte principal. Exato. É muito trabalho antes de começar qualquer coisa, né? Antes de pôr um tijolo, fazer qualquer coisa. A pessoa, às vezes, o cliente, né, não tem noção do preparo inteiro dos cálculos, dos projetos, e pensa aqui, pensa ali, vai aguentar cálculo de peso, estruturação, né? Então, assim, um trabalho muito importante, né? Isso, né? É a engenharia. Todo esse contexto, né? Que o público acaba desconhecendo essa parte de projeto. E quando a gente pega uma situação de projeto, nós estamos falando que boa parte da obra, você pode colocar 40%, 50% da obra, acaba que se torna parte do projeto, né? Fazer acontecer depois vai acontecendo, é orgânico, você já tem um planejamento sobre tijolo, arremate, fundação, mas a parte do projeto que vai levar tudo isso, ela é demorada. Porque os cálculos para você chegar no terreno, para você... Aí eu tô falando da parte de obra mesmo, tá? Ou vamos trazer para o meu lado aqui com a parte do vidro, você tem que ter um bom projeto. Quando você tem um projeto que você entende, que você vê que ele é viável, que ele é funcional, aí ele acontece. A figura do engenheiro é tão icônica, né? Que você vê os políticos, os prefeitos adoram tirar foto de capacete branco. Sim. Comendo pastel e foto de capacete branco, isso mesmo. E hoje, onde você está, o que você está fazendo? Eu qual é a sua atuação? Eu estou no escritório, meu escritório, né? Que já tenho há mais de 30 anos, em Diadema. A gente atua como despachante municipal, despachante de projetos, assuntos perícia, litígio, uso capião, projeto estrutural e também pequenas obras. Né? Legal. Bom. Gente, o Arthur preparou aqui pra gente 5 dicas na contratação da obra para você estar se atentando aí na parte da engenharia. A gente já passou algumas dicas aqui, né, no mercado vidreiro, tudo, mas a gente trouxe uma visão diferente aqui na parte da engenharia, né? Uma visão diferente de um engenheiro. Então vamos lá. As 5 dicas aqui o Arthur já passou para mim já, tá? Então a primeira dica que o Arthur passou aqui é ter um bom projeto. E essa primeira dica é um oferecimento da nossa patrocinadora, a Lumi Home, tá bom? Então, o que é ter um bom projeto, Arthur? Inclusive, já vamos dar um presentinho para ele. A Lumi Home, agradeço aqui. O alumínio está muito forte dentro da minha formação. Minha primeira formação foi com caixilho, né? E esse produto, né? Ele nos anos 80, quem tinha janela de alumínio em casa era porque tinha bala na agulha, né? Hoje popularizou, mas agradeço, mas faz muito parte da minha história. O bom projeto é aquele projeto aonde ele chega no cliente, ele chega no executor. Tá? Eu costumo dizer que tem um projeto oficial e oficioso. O oficial é aquele que vai ser legal, que vira documento, né? O oficioso é aquele de bancada. É aquele que você vai rabiscar números, vai deixar claro. Pois para o engenheiro, a conversa se dá com planta e planilha. Pronto, você mandou uma planta e uma planilha para o outro engenheiro, se ele não entender, ele não é engenheiro. Você não precisa fazer romance. Então, o projeto bom é aquele projeto que ele é claro, ele tem poucos elementos, ele é claro e ele está pronto para ser executado. Se executado for. Porque a gente pensa que sempre projeto tem a ver com obra. Às vezes esse projeto é um registro jurídico e tal, mas que ele consiga conversar, atingir o ideal pelo qual ele foi feito. Então, pelo que eu entendi aqui, um bom projeto, ele tem que ser funcional. Ele tem que ser funcional. Não adianta ser bonito, não ser aqueles projetos 3D renderizado e o cliente está lá com um projeto, vê aquele renderizado, né? Filme, faz vídeo para apresentação, né? Mas nada adianta se ele não for funcional. Exato. Também o renderizado, também esse projeto com várias ambientações, sim, ele é um requinte. Mas, novamente, nada adianta, é que nem você tirar o tamborim da batucada.
certo? Sim. Ele tem que ter a batucada. O projeto ele tem que atingir, ele tem que atender. Você não dá a impressão aqui que a gente está com uma síndrome de vira-lata, né, questionando os projetos mais amplos. Também. Mas ele tem que ter aquele projeto simples que o cara na bancada, na obra, até mesmo o próprio proprietário consiga ter uma leitura inteligível, né? Exato. Alguma dica para o cliente que é leigo ali? Ele está ali, vê o projeto. Como ele tem alguns indícios ali se é funcional ou não é funcional. Ou ele fica refém completamente do profissional. E ele acaba só descobrindo lá no final, só que, opa, essa porta aqui não vai caber. Esse piso já não dá do jeito que se vendeu. Tem alguma dica que ali no começo... A dica, sim, primeira coisa, você tem que conhecer o seu cliente. Tá? E a formação da etnia do seu cliente traz muito disso. Tá? Então, às vezes você tem clientes orientais, ele tem uma visão feng shui, uma visão de ambientes. O cliente alemão ele é muito prático. Né? Essa leitura é importante. Né? Não que seja alguma. Eu esteja trabalhando de forma preconceituosa, não. Conhecer o DNA. Você está falando de cultura. De cultura, né? Cultura. Vamos supor, é diferente. Você vai fazer um projeto de uma casa para árabes e italianos, os dormitórios são gigantes. Você vai fazer um projeto para orientais, os ambientes são pequenos voltados para a sala. Você vai fazer um projeto para mineiro, você pode deixar o banheiro lá na padaria, mas a cozinha tem que caber um time de futebol. Sim. Você está entendendo? Então, conhecer. Aí, Joana, você falou como trazer isso para o cliente. De várias maneiras. Às vezes, se é uma obra nova, seu terreno lá, marca com tijolo. Faz um projeto. O próprio cliente. Um projeto, né? Você leva ele e faz uma marcação com tijolo de onde vai ser a cozinha, de onde vai ser a sala, faz uma planta real naquele terreno. Legal. Então, por exemplo, o cliente está lá com o engenheiro que contratou, viu o projeto. Faz o seguinte, vamos pôr o tijolo, mostra já. Faz uma maquetezinha. Como vai ser mais ou menos aqui. Exato. Aí você vai ter noção se é possível ou não é possível. Ele vai se ambientar, ele vai andar ali. Aí quando você pôs ele num 3D, num digital, você vai montando o raciocínio. Né? Isso está muito dentro do PAG, né? Do construtivismo. Sim. Lá na questão da formação construtivista da criança. Você traz o cara para o lúdico, traz ele para uma palpável, o que ele pode pegar. Vamos lá. A segunda dica, que é um oferecimento da Pallet, é levantamento detalhado, você me passou. Que é uma continuação, né? Então, quando a gente fala de levantamento detalhado, a gente está mais focado a uma questão já de uma obra pronta, né? de uma reforma, móveis planejados, vidraça. Então, o ideal, você ficou louco, o ideal é você fazer um levantamento nos 3 níveis. Você medir o piso, medir intermediário e medir o teto. Principalmente se for móveis planejados. Sim. E medir a diagonal. Por quê? Aqui eu tenho um quadrado de 5 por 10. Aqui eu tenho um polígono de 5 por 10. Eu consigo ainda ter um polígono de 5 por 10. Então essa medida de diagonal, ela é incorrompível. E se você faz uma medida diagonal, essa medida, ela não muda, ela não vai ser corrompida. Então aqui você tem 5 por 10, uma medida de 15. Que você vai ter 5 por 10, uma medida de 20. Então essa medida de diagonal no levantamento, ela é um requinte. Então uma dica aí, isso aí é novo para mim, tá? Diagonal, não que é novo, né? Mas tem que prestar atenção também na diagonal. A gente fica a altura, a largura, né? Uhum. Mas é uma dica também, contratou o engenheiro, o arquiteto, ele não está se atentando a isso, né? A diagonal, tudo. Ele não falou, não fez explícito isso no projeto. Você vê que o cara não mediu, né? Você chega lá, ele só mediu a altura e largura, não mediu a diagonal. Já é uma outra dica. Não está fazendo o levantamento detalhado de toda a área. Por dentro da geometria analítica, quando você fala na diagonal, você está criando 2 triângulos. O triângulo, ele é único. Ele é incorrompível, o triângulo. Sim. Então, você tem 3 lados e o triângulo, o polígono, como eu falei, aqui você tem um polígono de 5 por 10, 5 por 10, ele pode... É um caixote de uva. Sim. Né? Isso, então, essas medidas, principalmente móveis planejados, que você mede aqui... Tem dor de cabeça nisso, hein? Você mede aqui, você faz a planta, manda às vezes para o cara, ele vai ser cortado até fora do estado, né? Lá São Bento do Sul. Aí quando ela vem, não é ele que vai montar, quem cortou. Então, quem mediu, quem cortou a peça, quem vai montar
e quem vai acertar as gambiarra. E tem esse ponto da visão sempre, né? Que quando você tem uma construção, essa parte decorativa ou movelaria, quando a gente pensa nela, a gente pensa que a gente dependeu muito da construção que veio antes. Para pegar uma parede fora do esquadro, que pode acontecer, até uma coisa normal hoje. Então é importante ter esse tipo de medição, sempre ter 3 tipos de medição. Exato, porque tem construtor aí que já chegou a bater 5 lajes por mês. Você entendeu? É quase impossível manter uma qualidade de nível e plumo numa condição dessa. Não, é muita coisa, é muito trabalho. Até mesmo quando a equipe é rotativa, mesmo assim é muito trabalho para pouco tempo. Legal. Bom, a terceira dica que você me passou é referências de orçamento. E essa dica é agradecimento à nossa patrocinadora, a FMF Glass. Referências de orçamento. O que seria referências de orçamento? Então, as referências é onde você faz para chegar naquele preço. Né? Se você tem várias obras, você tem uma tabela, você tem uma planilha. Né? Essa planilha te faz um primeiro aporte. Tantos metros quadrados, esse é o valor. Porém, outra referência é você ter o levantamento da mão de obra. O que vai te envolver para você executar isso? Né? Então, é mais ou menos uma conta de 40 a 60. 40 de material, 60 de mão de obra. Então, você vai ver se aquele seu primeiro número, que sai das suas planilhas empíricas, está dentro desse quadro. A terceira referência é o material. Então, você vai ter o levantamento de material, que tem que chegar na faixa de 40% daquele conjunto. Então, se esses 3 troncos, essas 3 referências, elas estiverem muito díspares, você vai ter que mergulhar mais, detalhar até o prego dessa situação, né? Porque alguma coisa está divergente. Então, para o cliente ali, para o consumidor, contratou o engenheiro, né? O arquiteto, o profissional da construção, e está com um profissional ali para executar serviço, o orçamento ali tem mais detalhado possível do que vai ser utilizado, do que compõe a mão de obra, do que vai ser entregue. Quanto mais detalhado, quanto mais referências tiver ali sobre o material, mais seguro o cliente está e mais o profissional é qualificado, vamos pôr assim. Ele tem mais segurança ali no que ele está trazendo. Não, correto. Então, uma coisa bem simples, né? Você me contratou para trocar o piso, mas você não falou que piso que é. Não que o meu compromisso de colocar dósia seja diferente do compromisso de colocar porcelanato. Mas o meu contrapiso, o meu preparo, a argamassa que eu vou usar, ela é diferente. Então não é simplesmente tantos reais por metro quadrado de um piso. Preciso saber com que... se eu comprometer uma pedra desse piso que custa R$300 no metro quadrado, a minha responsabilidade é muito grande. E se esse piso veio da Europa? E ele não tem reposição? Entendi. Né? E está isso em contrato, né? Se está isso em contrato. E tem que estar, o cliente que está assistindo a gente tem que estar em contrato isso, tudo certinho. O tipo do piso e tudo mais. Porque se você não especifica, aí... Outra coisa delicada, vamos supor, é as visitas na obra. Né? As visitas na obra. Não que você, à medida que você assume a obra, você vai pegar a chave e o proprietário não pode ir. Mas quando ele for em uma obra que está sob a sua custódia, ele tem que avisar. Sim. Ele tem que avisar. É muito material fresco. A casa é minha, tal, eu vou... Não é assim. Se você está com a chave e a obra está sob a sua custódia, quando ele for na obra, ele tem que te avisar. Legal. Bom, e a quarta dica é serviços integrados. O que seria serviços integrados? Bem, responsabilidade dividida é responsabilidade de ninguém. Correto? É o cachorro que tem 2 donos. Né? Exato. Então o pedreiro ou o pedreiro vai fazer o contrapiso e você vai colocar o porcelanato. Correto? Tudo bem, eu quero só que você... Porque você é um ceramista, você não é pedreiro, você trabalha com paginação, legal. Mas você tem que entrar para supervisionar o trabalho do contrapiso. Né? O cara vai fazer uma pintura e você vai colocar a esquadria. A tinta pode queimar a sua esquadria. A tinta pode queimar a madeira. Então, essa integração, e não é que um serviço esteja atrapalhando o outro. É que senão fica que nem uma corrida de bastão. Agora é com você. É a convivência da obra. Agora é com você. Então, o dono da obra, ele tem que apresentar todos que estão integrando ali, porque também vai chegar um material lá, e esse material é responsabilidade sua, tomar conta, mas tem que ter uma população
diferente dentro da obra. Então, mesmo não sendo a mesma equipe, estar integrado, por isso que é bom, se a obra for com várias empreiteiras, que o proprietário contrate uma pessoa para ser o fiscal de todas essas empresas. Que é uma coisa que a gente vê bastante em obra mesmo, né? Que acaba que uma equipe acaba atrapalhando o trabalho da outra porque elas não conseguiram fazer esse contato, elas não conseguiram se conversar. Ou mesmo por pressão da pessoa que está terminando essa obra. Ela pede 2 tipos de materiais que não vão se conversar e chega na hora você acaba prejudicando um produto Eu coloquei o porcelanato outro. E você faz a pintura, fez gesso, aí você deixa esse gesso cair no porcelanato que eu coloquei. A quem cabe a responsabilidade de forrar esse porcelanato? De colocar o papelão? Você entendendo? Sim. Sendo que a obra não acabou. A quem cabe isso? Então, por isso, a dica aqui é mais para o proprietário. Então, o proprietário que pague o salário para um encarregado geral ali, um gestor que vai unir essas responsabilidades. Eu acho que essa dica é muito importante, a gente sempre fala isso, né? Como é difícil, né? Fazer serviço de integração, né? Com diversos profissionais, tanto engenheiro, como vidraceiro, como pessoal que trabalha com esquadrilha, pessoal que trabalha com pintura. Como é difícil, né? Porque é um ego enorme. Eu vejo um ego enorme em obra. O pessoal tem um ego do tamanho... O ego e covardia, né? Que empurra a responsabilidade para o outro. Eu deixei tudo limpo ontem, essa peça não estava arriscada, agora tá. Porque ninguém preserva o sagrado do outro. E é uma coisa que é bem comum, né? Eu vou falar pela parte do vidro. O vidro em si, de vez em quando, como o vidro é a última coisa que entra numa obra, tem muita situação de... Tá tendo um arremate ainda, tem um acabamento na obra, e aí você tem a pressão da pessoa, que é a dona da obra, e pede para você começar um serviço, ou terminar ali o serviço, quando você tem outros produtos que não conversam. Um exemplo, parede que não terminou todo o detalhamento ainda, e a pessoa pede para colocar uma esquadria. Pô, o perfil ele não tá ali para isso. Espera aí, coloca o material do vidro na minha obra, que depois eu vou terminar a instalação. Quando você tem um vidro na obra, o vidro ele é um material que, para ele sofrer risco, lasca, quebra, é muito fácil, é um material delicado. É igual porcelanato, piso. Não, vamos supor, você mediu um box, eu coloco um box de vidro. Eu vou fazer o azulejo. De um determinado momento, eu decido colocar o azulejo em cima de azulejo. Eu diminui o seu vão em 1 centímetro. Você matou meu vão, é isso aí. Você entendendo? E aí vou embora, recebi meu dinheiro, pus o azulejo, ficou lindo de viver e você não consegue colocar o seu box. Tirou uma pedra ou acrescentou uma pedra, acabou. Exato. Mexeu com o vão, pediu um box até o teto, acrescentou uma pedra. É onde a integridade está aí, e um projeto integrado. É o ego, né? Acho que é muito ego isso. Exato. Eu e o Arthur já fizemos algumas obras juntos, né? E eu falo pro cliente, eu vou falar pra você quanto de peso tem que aguentar aqui. Eu falei, não. O Arthur que vai. Eu vou executar, longe de mim. Eu não estudei tudo isso. Então, acho que o pessoal que trabalha na construção civil tem que calma. Vamos trabalhar em conjunto. Sim. Todo mundo é importante no seu espaço. E se a gente trabalhar em conjunto, a gente vai conseguir entregar o melhor para o cliente e, com isso, consequência, parcerias, indicações. Eu cito o seguinte exemplo, né? Vamos supor, um ônibus que leva a seleção brasileira para jogar lá em outra cidade. Quem que é o cara mais importante? Motorista. O motorista. Motorista. Se ele der o doido ali, cara... Algumas pessoas vão falar que é o Romário, não chega ninguém do pagode. Não chega ninguém. Mas o motorista também é importante. Esse motorista não chega ninguém, né? Então, essa questão, ela é muito fundamental, que todos são importantes e ninguém é mais importante. Só dar o gancho aqui que eu falei do Neymar. Neymar, queremos você aqui, hein? Chega, né? Pode vir. Chegar, tá perto, né? tá em Santos. Só pra avisar ele, às vezes. Acho que ele tá mais na questão, vamos quebrar tudo, né? Vamos quebrar tudo. Quebrar é com ele. Eu queria entrar muito num ponto que o Jonathan citou agora há pouco, que é a parte do cálculo. É sempre muito bom você ter numa obra alguém que tenha o conhecimento, mas isso não exime a pessoa que está fazendo o trabalho também de ter o conhecimento básico ali. Vamos pegar na parte do vidro, de saber o peso que uma esquadria aguenta, de saber o material certo de usar, tá? Então, o especialista em sua função, ele deve colocar o seu conhecimento em prática também, tá? Não vai jogar tudo nas costas do engenheiro também. Tipo, né? Vocês trabalham com vidro, né? Então, de repente, o vidro, do lado de fora tá 2 graus. Do lado de dentro está 20 do ar-condicionado.
Né? E esse, como é que... Então existe um dimensionamento térmico e o produto certo para que esse vídeo não rache. Né? Isso é engenharia, isso é científico. Correto? Não, o vidro que você coloca no primeiro e segundo andar não é o mesmo que você vai colocar no 15º andar por causa do vento, da pressão. Pressão e tudo mais. Você está entendendo? E não é assim. Essas questões, elas precisam ser muito observadas, porque essas questões chegam a ser letais. Né? Um vidro desse quebra, uma criança, uma pessoa idosa, estilhaça, é letal. Exatamente. Exatamente. E hoje a gente tem até quando você pega o site da Abravidros, hoje, a Ana Vidros também sempre disponibiliza qualquer mudança de norma, e a norma ela vem mudando para formas positivas. Exemplo, foi aprovada agora uma norma que antigamente tudo que você tinha na frente de um prédio, as pessoas podiam fazer caixilharia, e às vezes caixilharia de vidro que não era vidro de proteção. Então, agora, recentemente, acho que é coisa de um mês atrás, assim, no máximo, saiu uma norma onde você tiver uma porta, o material da porta tem que ser vidro de segurança. O laminado, temperado, e a 700 milímetros dela também. Então, quer dizer, se eu tenho uma porta central num condomínio, essa folha do lado, ela tem que ser temperada ou laminado. Ou temperado laminado. A folha do outro lado também tem que ser temperado, laminado ou material de segurança. E a de cima também. E isso quer dizer, a informação, ela tem fácil acesso. O pessoal precisa sempre prestar atenção nela. Porque não adianta a gente pedir sempre mudanças e normativas e depois a gente não acompanha elas, né? Vamos para a última dica rapidinho, que seria a que você me passou aqui, é valor da obra. O que seria o valor da obra? Então, o valor da obra, o valor, né, o valor ele é diferente do preço, tá? Preço é uma coisa seca, tal, é tanto. O valor é aquela extensão, né? O que é aquela obra... Não é que você colocar um vidro aqui em São Bernardo é diferente de você colocar lá no Montanhão. Não é isso. Sim. Não é isso. Acontece que o que a sua obra vai agregar ao produto final? Isso é o valor. Né? Isso é o valor. O que a sua ação nessa obra, se ela não acontecer, ela vai deixar de chegar à complexidade e à singularidade do projeto. Esse é o valor. E aonde eu cito sempre, sobre o preço, negocie prazo com o seu cliente, mas nunca negocie o valor. Então, se você chegou a 100 mil reais, não chegou a 100 mil, pus 100 para 90. Então, seu preço é 90, essa abertura. Mas não mais abaixo que isso. Então, você pode pagar 90 em 10 vezes, pagar 90 em 5 vezes, não abaixo de 90. Então, você está leiloando o seu valor. Exatamente. Então, seria mais essa dica, o preço é diferente de valor, né? O preço é aquela a espécie. Espécie, é seco. E o valor é o que aquele material, aquela mão de obra vai agregar no valor da sua casa, do seu comércio, do seu projeto, né? É completamente diferente. O pessoal chega e fala assim, quem que fez essa peça dentro da sua casa? Foi o Jonatas. Isso é valor. Sim, isso é valor. Isso é valor. E para toda essa parte, hoje na construção civil, a gente vê muita gente tentando negociar valor de uma maneira absurda, e encontrei uma pessoa aqui que vai fazer mais barato. E eu estava conversando uns dias atrás até com o Jonathan sobre isso. Cobertura de vidro. Cobertura de vidro, telhado retrátil, isso é uma Ferrari. É um produto que ele tem um valor agregado muito alto. Então as pessoas querem cotar um telhado de vidro e de repente, vou fazer esse telhado de vidro laminado incolor. Bacana. Você consegue fazer. Mas depois você vai gastar mais dinheiro colocando uma película. Por quê? Porque existe no mercado o vidro refletivo. Você pode usar o vidro refletivo, que lá dentro não vai transformar a sua casa numa fogueira, não vai ficar quente pra caramba, vai virar um forno. Você fez 2 caixotes ali de vidro. Quem tá no meio de uma lupa. Então, a pessoa, em vez de investir inicialmente num vidro que tem proteção solar, ela espera, aí ela passa para aquele verão de pegar fogo, e depois ela fala, vou colocar uma película aqui. Gasta mais dinheiro ainda. Então, mas esse é o nosso papel de inserir o cliente em experiências, né? Falar assim, olha, eu fiz isso lá, deu isso. Porque nem tudo, ou pouquíssimas coisas, estão sendo, para não dizer nada, está sendo feito pela primeira vez. Sim. Né? Então você sempre tem um lugar para levar, para dizer, para indicar. Falou, você tem abertura
liga para o fulano de tal que eu fiz a obra lá. Tente ter essa experiência imersiva do que você está querendo. Né? Então, essas foram as 5 dicas do Arthur. Ele vai estar disponível em PDF, tá? Em todas as redes sociais nossas. No final eu vou estar passando todas as redes sociais. Agora a gente vai para um bloco novo, do bloco dos patrocinadores. Então a primeira pergunta aqui é da Lumi Home. E ela perguntou para você, Arthur, como foi a questão do racismo na profissão? Sofreu muito racismo? Como foi isso? Veja lá, por conta da dinâmica profissional, eu fazia uma faculdade cara, teve períodos que eu puxei só dependências, então eu fiquei 8 anos na faculdade. Nesses 8 anos na faculdade que eu fiquei, eu nunca tive um colega negro dentro da faculdade, correto? Nunca. É um desafio. Nós temos, que nem o Rebouças, né? Os irmãos Rebouças, da Avenida Rebouças, são 2 engenheiros da Politécnica negros, cariocas, são, né, formaram, mas que fizeram carreira negros. E a questão mesmo é essa: existe um racismo estrutural. Sim. Existe, às vezes tem obra que eu chego que o pessoal pensa que eu sou mestre de obra, que eu sou... Tudo bem, não tem nenhum problema em ser mestre de obra. E na hora que eu aqui em São Bernardo, rapidinho, eu tive uma experiência, estava com o gestor, com o secretário, nós fomos lá no Montanhão. Aí o meu diretor, né, o meu secretário, estava conversando com os moradores, ele falou assim, essa questão é com o engenheiro ali. Estava eu e mais 2 senhores, colegas, né? Sim. Brancos e tal. Essa mulher falou com um, falou com o outro. Aí eu falei, eu sou engenheiro. Ela falou assim, você é o engenheiro? Né? Uma interrogação, né? Uma pergunta. Ela não entendia que eu, que era o negro, seria o engenheiro, a pessoa que tinha que decidir sobre aquilo. Mas não vi maldade nela, eu vi só uma questão cultural. Né? Ela não aceitava que aquele cara que estava de bota ali, estava muito simples, né? Diferente do outro que estava de terno, era um engenheiro. Né? E isso então é estrutural. Agora, a grande dica, ou isso te atinge ou não te atinge. No meu caso, não atinge. Né? Legal. Meu pai me ensinou que existe a força pela força, sempre vai ter alguém mais forte. A força pelo dinheiro, sempre vai ter alguém mais rico. Mas a força pela palavra, você dobra qualquer um. Exatamente. Muito bom. Bom, a segunda dica do nosso segundo patrocinador foi, que é da Pallet Store. Qual que foi a sua obra mais marcante nesse tempo? A obra mais marcante são várias, né? Mas vamos supor, em 2008 veio o recurso para a gente para trocar todas as cozinhas das escolas infantis. Né? E eu fiquei com a responsabilidade de fiscalizar essas obras. Você chegar numa escola e ver as crianças comendo macarrão com a boca toda suja de molho de macarrão, de molho de tomate, você fala, fiz alguma coisa. Né? Essa coisa te marca. Né? Você fazer uma intervenção dentro de uma vila que, quando enchia, a água subia, depois você passar lá depois de vários anos e não encher mais, isso é marcante. Isso é movimentar a qualidade de vida das pessoas. Exato. Né? Essas obras me marcam, não são uma ou duas, né? Obras ligadas ao poder público. A gente fala do resultado, não o resultado, questão estética, né? Exato. E sim aquela emoção que você traz, né? Depois que você faz algo, né? Faz algo. Isso não tem valor. Não tem valor. Isso aí está dentro preço, né? Essa questão das crianças merendando em cima de uma reforma que você fez, simples de tocar o fogão, agora tem essa questão, realmente, ela é muito marcante. Você falou dessa parte aí de uma área que está tendo problema com alagamento, fazer uma obra naquilo para tirar esse alagamento para que ele não volte, isso é mexer diretamente com a qualidade de vida das pessoas. Na região da ABC, em Diadema, principalmente, tinha uma loja de imóveis, a Taurus, né, que ela tinha 5 lojas, porque todo ano ela trocava pelo menos 2 vezes o móvel da população. Porque perdia. Aqui em São Bernardo a gente tinha bastante esse problema também. Chovia, aí a engenharia criou os piscinões e em Piraporinha não enche mais. Graças a Deus, eu moro lá perto. A última pergunta, que é da FMF Glass, que é: engenheiro vira Uber mesmo? Engenheiro vira Uber, engenheiro vira cantor, né? Inimigos do HP. Lá atrás, nos anos 90, tinha uma lanchonete na Paulista, chamava o Engenheiro Virou Suco. Né? Eu sou muito novo para saber isso, graças a Deus. Exato, né? Agora, a questão exatamente é
amplitude do que é ser engenheiro. O engenheiro, ele não é só um homem de obra, ele é um homem... boa parte dos engenheiros que se formam na Poli trabalham no mercado financeiro, trabalham na bolsa de valores, por conta da sua ativez, sua capacidade de cálculo, né? Eu cito aqui, não fazendo apologia política, longe disso, a Semana Cultural, né? Virada Cultural de São Paulo, foi criado pelo secretário de Cultura chamado José Serra, engenheiro civil. O genérico foi criado pelo ministro da Saúde, José Serra, engenheiro civil, e ninguém tira o genérico, ninguém tira a Virada Cultural de São Paulo. Então as ações do engenheiro é maior. Entre elas, dirigir Uber. Ele dirige o Uber com uma cabeça de projeto, né? Então, uma cabeça projetando a viagem, né? Mas infelizmente esse pessoal que fez a Uber não conseguiu o resultado, né? Assimilo a duas questões diretas. Ou existiu uma falta de paixão para se fincar um pouco mais e ampliar a questão ou só na obra, ou uma necessidade financeira muito rápido, né? A gente não pode citar o bolso de cada um, porque o cara tem família, tem isso aquilo, ele precisa ter um resultado financeiro não dá muito para esperar aquela vaga mas perfeita. O que eu aconselho, quando estiver ali, não tiver passageiro, pegue uma edição, vai no YouTube, vai se especializar em outra área, dentro da engenharia, porque tem um engenheiro adormecido. É um mercado enorme. Tem um engenheiro adormecido ali dentro. Sim, com certeza. Daquele motorista. Tá? Bom, agora vamos para a parte que eu mais gosto desse podcast, que é... Deu bom ou deu ruim? Deu bom ou deu ruim? Eu ia falar pode ou não pode de novo. Eu já falei isso. Deu bom ou deu ruim, Arthur? Conta uma história pra gente. Deu ruim. Deu ruim. Ó, primeiro história deu ruim. Ninguém teve coragem. Eu estava com uma obra pro lado de Santana do Parnaíba, né? Que é um lugar pela Serra da Mantiqueira. Nossa, lá de Serra, é frio. É frio. Né? Aí o projeto era bem elaborado, era uma mansão campestre, e o proprietário correu o mundo para comprar um guarda-corpo da escada de pinho de riga. Pinho de riga, quem conhece, é um material nobre, isso e aquilo. Aí chegou lá uns lotezinhos, tudo fechado, amarrado, guarda-corpo da escada, e um frio danado. O funcionário pensou que aquilo era lenha. Né? Pensou que era uma lenha e fez uma fogueira com o pinho de riga. Ele está correndo até hoje. Você tá entendendo? Porque foi tão difícil e caro, né? Ele conseguiu de um carpinteiro, de um marceneiro, do jeito que ele queria, e o funcionário fez fogueirinha. É o verdadeiro queimar dinheiro, né? Queimou dinheiro. Nossa, e ele queimou dinheiro de verdade, com força. Deu ruim, né? Vê a cerveja pra gente, né? Tá até esquecendo da cerveja. Por isso que eu falei que é a parte que eu mais gosto. Deu ruim. Essa aí é uma história que eu sempre cito. E é uma coisa fácil de acontecer, né? Fácil. Tá lá. Mas existe um curso na USP, de comunicação efetiva para a obra, e a primeira aula eles falam que o óbvio precisa ser dito. Sim. A comunicação, por mais simples que ela tem que ser feita. As pessoas vêm de natureza diferente, então você acha que a concepção das pessoas vão ser a mesma. Você fala, pô, você não viu? Não, eu não vi. A gente utiliza isso naquilo que a gente estava conversando no começo, da comunicação dentro de uma obra. Comunicação. Porque aí imagina o trabalho da pessoa de procurar a madeira específica para fazer aquilo do jeito que ela sonhou. E aí o rapaz com frio à noite pensando, por que não? Eu sou técnico. Fazer um churrasquinho bom. Eu sou técnico em segurança do trabalho também, né? E a parte de segurança, ela é... Então o cara vem lá do norte, né, acostumado a subir no coqueiro para pegar coco, né, de chinelo e shorts. Aí você chega aqui e você fala, para você subir na obra, você precisa de um andaime. Andaime é a coisa mais simples para quem sobe num coqueiro. Você tá entendendo? Então Mas isso do óbvio é interessante, né? Porque o óbvio, às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para mim. A gente veio de criação diferente, a gente teve estudo até diferente. Eu não estudei, por exemplo, né? Você já estudou. Então às vezes, o que é um cálculo óbvio para você de matemática, para mim é um absurdo. Eu nunca vou descobrir, nunca vou saber, né? E ali no meio da obra ali, às vezes acontece muito isso. Porque você não pegou? Por quê? Porque eu não sei que tem que pegar, é simples. Eu fui fazer uma vistoria de uma obra esses dias sobre uma parte de guarda-corpo também. Acho que guarda-corpo é bastante história, né? Porque é sempre mais uma coisa bem chata de se fazer, bem complicada de se fazer, o encaixe das peças e tudo mais. E na hora de tirar os vidros,
e apoiar ele para fazer uma nova medição nele, dar uma olhada se estava tudo certo, o rapaz que estava com a gente, ele pegou umas plaquinhas de gesso, estavam certinhas assim, cortou para apoiar o vidro. Na hora que eu vi, eu falei, rapaz, o pedreiro vai ficar chateado com você. Ele, não, por quê? Fiz, olha, estava tudo cortadinho certinho, você pegou, quebrou 2 para apoiar a vida em cima. É falta de comunicação na obra. Então, e aí, para cada obra, então vamos supor, existe, na construção civil, tudo chega mais tarde na construção civil. Então, vale transporte, controle de qualidade, uma legislação trabalhista, isso sempre é construção civil. Você pega as NRs, as normas regulamentadoras, elas foram construídas no chão de fábrica. Sim. Que hoje estão tentando traduzi-la para a construção civil. Só que existe uma situação natural do ser humano que ele já nasceu construtor. Exatamente. Então ele sabe construir, ele entende que ele sabe construir. Isso tudo bem enquanto ele estiver construindo a casa dele. Na hora que ele vai vender esse serviço, ele tem que entrar num código comum. Isso é mais difícil. Tem uma parte histórica disso, que você falou que os direitos trabalhistas normalmente chegam depois nas obras, que é verdade. A gente pega na parte em 33, quando foi feita as primeiras regras da CLT e tudo mais, ela demorou, pelo menos, para chegar na construção civil, pelo menos uns 30 anos. Porque o pedreiro ele não era enxergado que ele precisava de uma carteira de trabalho. Em obras mais distantes, o cara ainda esquenta a comida naquele rabo quente, ou esquenta a comida naquela latinha com. Você tá entendendo? Se não é você dar uma dura, esse o aspecto, e é com isso que a gente convive. Sim. Porque em 31, quando a gente começou a ter a movimentação ainda eu esqueci o nome. Tem até o feriado, a Constituição de 32. Isso, a Revolução de 32. Constitucionalista. Constitucionalista, que não foi nenhuma revolução, porque em 33 já ia acontecer de todo jeito, então São Paulo foi que foi. Mas mesmo depois de 33, eles começando a brigar pela CLT em 31, você tem um espaço de tempo ali de quase 30 anos para chegar na obra. A construção, e é isso, tudo chega depois na construção. E é o nosso literalmente o nosso pilar da civilização, que é construir. E onde está um engenheiro civil? Aonde está um engenheiro civil, você está trazendo pelo menos meia dúzia de profissionais. Isso mesmo. Não trabalha isolado, mas o produto do engenheiro civil, ele chama o engenheiro elétrico, o engenheiro mecânico, todos os outros todas as ações profissionais. Então, não é novamente jogando confete ou dizendo que a engenharia civil vem de civilização para diferenciar da engenharia militar. Então, é o engenheiro que constrói a civilização. Sim, mas colocando pelo lado da civilização mesmo, seria um sonho para todo mundo que, se dentro de uma obra, em todas as obras, tivesse sim um arquiteto, um engenheiro, você tem uma equipe completa, pessoas para você dividir também o conhecimento e te ajudar nessa parte de o que vamos conversar, porque muito que às vezes não se conversa dentro da obra é porque não tem alguém especializado bastante para unir as pessoas ali dentro. Sim, mas eu acho que é importante a gente frisar também que aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma cadeia que às vezes a gente reclama, né? Reclama do pedreiro, que não segue norma, ligamos de um engenheiro e tudo mais. Mas acho que a gente tem uma cultura aqui de sempre desvalorizar muito a mão de obra e dar muito valor ao material. E isso parte desde o cliente também, que não valoriza a mão de obra. Então, claramente, a gente sabe aqui que a gente trabalha na construção civil, todo mundo sabe que estudou e tudo mais, que vai precisar de um engenheiro, vai precisar de um arquiteto, vai precisar de um design de interiores, que é completamente diferente, vai precisar de um empreiteiro, vai precisar do vidraceiro, vai precisar do serralheiro, vai precisar do pedreiro, do auxiliar, servente, mas que o cliente quer, ele quer cortar todos. Que às vezes você vai... Ou tem um engenheiro, ou tem um arquiteto, ou tem um design. Não posso ter os três. E no final das contas ele quer ter um pedreiro. Exato. Um pedreiro para colocar o vidro, fazer ferro. Isso é muito o arquiteto. Mas antes de mais nada, é aquela cultura do projeto. Né? Projeto é que nem medicina preventiva. Ninguém acredita ser necessário. Projeto é que nem medicina preventiva. Então você precisa ter. Nós temos entender e ouvir né? Se vocês me perguntarem quem que são os engenheiros referência, né? Você tem um artista, tem um jogador de futebol, né? Eu recebi o meu diploma da mão do Antônio Emílio de Moraes, né? E ele falou para todo mundo, falou assim: a intelectualidade de vocês
não vai servir para nada se ela for só de vocês. Exatamente. Conhecimento é... Você vê? Antônio Emílio de Moraes. Né? Outro grande mentor aí, o Mário Covas, um engenheiro fantástico. Paulo Maluf, como engenheiro, uma pessoa... Minha carteira aqui, né? O nome dele. Como engenheiro, né? Tem todos os problemas, mas ele tinha uma sacada, num hospital aqui no Jabaquara, que o hospital Então o hospital tinha um hospital nesse quarteirão, que ele abriu um outro hospital do outro lado. E o hospital necessita de lavanderia, necessita de algumas dependências. Só que a lavanderia ficava desse lado. Ele falou, constrói um túnel debaixo da rua. Ele gosta de construir túnel, né? Constrói Será que foi daí que começou? Constrói túnel pra caramba. um túnel debaixo da rua. Você entendendo? Então essa visão, essa questão, quando ele falou, vamos mudar a rodoviária... Você consegue imaginar aquela rodoviária do Tietê no centro de São Paulo, como era? Né? Então, independente dessa visão, o Prestes Maia, Francisco Prestes Maia, nasceu em Amparo e veio para São Paulo nos anos 20 para definir uma necessidade da família Matarazzo, do grupo Matarazzo, que estava produzindo num canto matéria-prima e não tinha. E o projeto viário do Francisco Prestes Maia se mantém em corredor ABD de São Paulo, 23 de maio, Washington Luiz, e está lá desde hoje. Né? Ali, 23 de maio, em cima do Rio Itororó, que desemboca no Ibirapuera. Né? Então, esse desenho que o Francisco Prestes Maia fez se perpetua. Legal. Né? Isso aí. Bom, é isso aí, gente. Hoje a gente falou com o Arthur. Nossa, tem assunto, hein, Arthur? A gente podia ficar aqui, acho que renderia mais umas 2 horas de programa muito fácil. Só de história, e contando sobre obras Aqui a gente acabou de ter uma aula aqui. Eu me senti, eu fiquei com vontade de voltar a estudar depois dessa conversa aqui. Que Faz favor, não pare. Exatamente. Não pare que as cabeças vão enferrujar. Não pare, faz favor, cara. Existe sempre uma solução melhor para cada assunto que você parou. Que você não entendeu, e você é o grande gerador, é um cientista nato. Não pare. Vai ter uma solução que alguém já previu. Com certeza. Então, agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, né? Lembrando que o podcast vai estar disponível no Spotify, YouTube, todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, no site www.personavitro.com.br. Também, se você está interessado em patrocinar a gente, né, é sempre bem-vindo. Mandar um e-mail para contato@personavitrum.com.br. É isso aí, agradecer ao Vitor, ao Arthur. Eu quero agradecer também aí um abraço especial pro pessoal da Pallet, por sempre acreditar nos nossos projetos, o pessoal da FMF, um abraço pro Miguel, um abraço pessoal que também fortalece a gente nessa parte de vidro e que também tem um conhecimento muito grande do qual é a importância de ter um podcast para falar sobre o material que é ligado à nossa profissão. E o pessoal da Lumihome aí também, que é um parceiro novo e que veio para agregar bastante com a gente, tá? Eu agradeço, sem muito conhecer os patrocinadores, vejo que a gente tem que valorizar quem põe recurso nos projetos, nos sonhos da gente. Sim. Né? Então, só é possível por conta disso e que Deus abençoe grandemente essas pessoas que acreditam no sonho do outro. Amém. Amém. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado!